Fala traders, beleza? Então vamos para mais um replay de mercado aí. Vamos ver o que eu fiz no dia de ontem, tá? Ontem o mercado ele abriu já pegando um alvo desse espelhamento aqui, tá? Então, eu tinha traçado dessa volta em V aqui, né? Desse topo com esse fundo aqui. E ele tinha uns topos anteriores aqui, ó. Foi onde ele rejeitou, né? Onde ele começou esses movimentos de baixa dos últimos dias. Então tinha meio que esse topo duplo aqui, né? Tanto esse ponto quanto esse ponto. Né? E ele já abre em gap de alta, né? Bonito, né? Acionando um pivô, né? Igual em pregões anteriores aí. E aí o que acontece? Eu acabei tomando uma violinada por aqui, tá? Por quê? Porque, na verdade, eu saí do meu operacional, né? Eu entrei pelo 2 minutos. Eu não faço entrada pelo 2 minutos, né? E aí eu entrei nesse martelo, ele vai me aciona e stop, né? E aí ele vai dar esse outro gatilho pelo 2 minutos, mas ele confluiu com o 5, né? Média de 20, né? Tendência de alta, né? Começo do dia ele abriu forte, então foi mais ou menos esse candle aqui, né? E aí ele foi até a máxima do dia. E aí eu não lembro se eu deixei meu stop aqui embaixo, né? Embaixo desse candle. E ele me tira, né? Tirou acho que com 100 pontos de stop, né? A primeira eu tomei um stop de 285 pontos, que foi no 2 minutos. E essa aqui ele me tirou com 100 pontos de stop, né? E aí como estava próximo do payroll, eu não quis fazer essa entrada, porque eu estava com medo de ser violinado. Inclusive no dólar eu estava posicionado, né? E já estava com medo de ser violinado no dólar, né? Então ser violinado nos dois ativos e com dois stop aqui, né? Mais que seja até curto, né? Não foi um stop tão grande, mas mesmo assim, né? É ruim, né? Acabou que quem comprou aqui não foi nem estopado, ó. Ele chegou perto, mas não chegou a ser estopado. E aí eu falei, não, vou esperar ele romper essa região, né? Região de topo do dia que ele rejeitou já. Quando ele rompeu, voltou, fez pullback, eu comprei esse candle aqui. O meu alvo era aqui em cima, mas eu fiquei vendo como que ele ia reagir aqui nesse espelhamento, né? Porque eu tracei um novo espelhamento, né? Aí eu tracei desse topo desse fundo com esse topo, né? O pivô do dia praticamente, né? O primeiro candle de 60 minutos. Então ele deu alvo de 61 e alvo de 100% aqui. O meu alvo era no 100%. Só que como ele começou a patinar muito aqui perto, então eu protegi, se não me engano, eu protegi aqui mais ou menos. Ou aqui nesse candle, foi alguma coisa assim. E aí me tirou com uns 200 pontos de gain, 235 pontos de gain. Aí depois recuperar um pouco do meu stop do dia no índice, né? E ele começou a recuar e para mim era difícil de acreditar que o mercado ia reverter, ainda mais num dia de payroll, um dia de tendência geralmente, né? E aí eu peguei essa FIBO aqui, ó, do dia. Não, acho que foi desse movimento aqui, ó. Foi desse último movimento. E é onde o índice vem parar, né? Ele vem parar no 50%, amanhã 1,8 dessa última pernada aqui, né? E confluindo com o topo rompido, né? Tanto os topos anteriores como o topo do dia, né? Que ele ficou segurou 3 vezes nessa região de preço, ele rompe e volta para fazer pullback, né? Só que eu tava olhando pelo 15 minutos, né? E aí pelo 15 minutos, ó como ele fica pelo 15 minutos. Ele vem, ó, volume, aí o volume vem caindo, e aí vem um candle de força apoiado na média de 9 do 15, um candle bonito, engolfando esse último candle com volume, retração, pullback em topos rompidos, seguindo a tendência do dia. O índice estava com 1,5% de alta, não tem como você operar vendido nisso aí, não existe. Nesses dias que o índice do dólar está operando acima do 1%, ele não vai reverter. Dificilmente ele vai reverter. 90% das vezes ele vai continuar a tendência e vai subir bem mais, tá? Então, entrei no 15 minutos. Então, entrei aqui no 990 mais ou menos. Era um stop até que caro, 500 pontos, mas por ser do 15 minutos não estava tão caro, né? Entrei com 2 contratos e aí ele me manda esse segundo candle. Quando ele faz esse segundo candle, né, eu fiquei com medo dele ir direto até o topo. E aí eu falei, não, se ele for direto nesse único candle, ele vai falhar. Ele vai falhar o topo, então é melhor eu fazer pelo menos uma parcial no topo. E aí ele vai e forma esse candle, então eu já fiquei mais tranquilo e deixei os meus 2 contratos para sair aqui em cima, que deu 1.500 pontos, tá? Então, ó,
Ele foi, passou direto, tocou lá o alvo de 100%, jogou um pouquinho para cima e ó, já começou a devolver, né? Então é o que eu falo, né? O alvo de 100% é o alvo mais forte do mercado, né? Ele até tinha alvos para cima, tem um topo macro aqui, né? Mas ele tá atacando máximas históricas e com certeza ele vai chegar lá, né? Vamos lá pro dólar. O dólar tá um ativo impossível de ser operado nos últimos tempos aí, nas últimas semanas. Ele viola demais, ele não anda. Você não consegue pegar mais que 10 pontos no dólar. Você pegar no fundo, na raiz do movimento, você pega 15 pontos. É o que o dólar tá entregando, ó. Então, ó, abre em gap de baixa, esperei ele voltar, fazer pullback, né? Esperei ele confirmar esse candle, né? Porque ó, ele forma um candle bonito até alinhado. Só que ele não aciona no próximo candle. Eu falei, não, eu não vou fazer esse trade aqui porque o dólar geralmente não respeita, né? E aí ele vai me dar a confirmação e aí eu entro, né? Eu entro vendido. E geralmente esse padrão aqui funciona bastante, tá? Aí ele vai e me estopa. Aí ele vai, faz um retrap da máxima, né? Um falso rompimento da máxima, alinhado com a média de 20 caindo. Aqui era uma retração, tá? Era uma retração desse topo com esse fundo, né? Dessa pernada. Era 50% com 1,8, né? Então, faixa de gap. Então, para mim era um trade lindo. E como eu falei, eu tava posicionado no dólar, próximo do payroll, que era 10,10, o payroll era 10,6. Então, eu não queria estar posicionado no índice para tomar essa violinada, né? E aí o payroll vai e dá essa violinada aqui. Violinada não, né? Isso aqui foi um stop cheio, né? E aí eu não fiz essa venda. Eu queria esperar para ver o que ele ia fazer, se ele ia realmente inverter o movimento e ia subir. E aí vi que não, ele devolveu toda a barra do payroll e aí ele fez essa barra de força, né? E aí eu falei, não, agora ele vai, né? E aí eu vendi essa barra. Ele foi até o fundo, né? Eu até pensei, é que eu tava com um contrato, até pensei em sair, mas como eu tinha projetado, né, esse espelhamento, né, esse topo com esse fundo, ele tinha um alvo aqui embaixo. Dava uns 20 pontos o alvo de 61. Eu nem mirei o 100%, eu mirei o alvo de 61. Dava uns 15 ou 20 pontos, eu não lembro agora. Acho que dava 20, porque aqui no fundo ele já tinha apagado 12. E aí ele começou a voltar, eu falei, ah não, aí eu peguei e tirei no 0 a 0, tá? E aí, ó, ele não deu mais gatilho, quer dizer, ele até deu gatilho, ó. Aqui ele deu um gatilho bonito, né? Ele deu um gatilho bonito, falando que não, agora ele vai, né? E não, ele enrola, ele fica lateral. O dólar só fica lateral. Só que o problema é que ele fica lateral, mas ele rompe o fundo toda hora, né? Olha aqui, ó. Toda hora ele tá rompendo os fundos, ele tá renovando o mínimo. Então, muito difícil de operar o dólar, né? Você não consegue pegar muita coisa no dólar, né? Mas enfim, vamos lá pro relatório de performance. Dia de ontem aí. Ontem foi dia 11, quarta-feira. Ó, o dia de ontem. 7 operações, acabei operando demais. Eu queria ter feito umas 4 só, por ser um dia que eu sei que é de tendência, geralmente é um dia bom, né? Então, acabei. O dólar acabou me estopou 3 vezes o dólar, né? Estopou assim, né? Uma no 0 a 0 e 2 eu tomei stop. E o índice eu saí do meu operacional em uma, as outras eu não tinha parcial, né? Então, é complicado. Então, esses dias está difícil para operar para quem não tem parcial, tá? Para quem não tem pelo menos 2 contratos para soltar uma parcial em um topo, uma região que ele provavelmente vai rejeitar, e aí você conseguir segurar o trade com mais tranquilidade, né? Ele tá voltando bastante, o índice também tá voltando bastante para aí sim depois entregar o movimento. Então, eu tô até esses dias tentando operar com parcial. Então, 7 operações, R$ 393, aí eu tava R$ 200 negativo, né? Tava R$ 200 negativo, e aí eu consegui reverter aí, tá? As operações, 1.500 pontos, a do índice, 2 contratos, né? Saí cheio com 1.500 pontos. Aí aquela que eu protegi, que ele chegou a andar bem, 235 pontos. Dólar protegi no 0 a 0, os 10 pontos de loss no dólar foi o payroll. 7,5 pontos foi aquela primeira venda no dólar. 110 pontos foi aquela que eu protegi no índice, que ele chegou a andar bem, também falhou o topo. E aqui foi o 2 minutos que eu tomei. Foi o primeiro trade do dia, nesses 285 pontos. Foi que eu entrei pelo 2 minutos e ele acabou me violinando, né? Na semana
598 positivo no mês, mas tem que colocar no 3 meses que ele mostrar desde que eu comecei o simulador remunerado, né? 1.380. Falta praticamente R$ 120 para eu bater a meta, bater o take e ir para a conta real, né? Então, hoje é quinta-feira, ainda dá, né? Se fosse sexta-feira, provavelmente ia dar uma segurada. Mas como hoje é quinta-feira, se eu não me engano, tem notícia, né? Eu tô gravando no outro dia de manhã. Então pode ser que dê pra conseguir essa meta hoje aí. Mas vou na cautela também, vou esperar a operação perfeita aí pra tentar fazer uma só ou duas no máximo e já bater essa meta logo. Beleza? Curte, compartilha, segue a página aí, me fala como foi seu dia aí, como tá sendo sua semana. Beleza? Tamo junto.